Senhor Jesus, Divino Mestre, amigo de todos nós, agradecemos pela oportunidade, pelo ensejo, agradecemos o amparo da espiritualidade que nos favorece com essa oportunidade bendita, como se fosse uma extensão da Fraternidade Espírita Camilo Chaves, pelo espaço virtual, em que cada uma de nossas residências se torna um posto avançado para irradiar a luz, os princípios espíritas na psicosfera da nossa cidade e do país e do mundo. Que nós possamos realizar o melhor a nosso alcance, colaborando assim contigo para a remodelação do mundo, para a transformação do mundo, para que o nosso mundo se torne um mundo de regeneração, do bem-estar social, da paz, da harmonia, do equilíbrio, sem dissensões, discórdias, inimizades, ódios, rancores, e que a fraternidade, a tolerância, o trabalho sejam a nossa tônica operacional no dia a dia. Que assim seja. Vou só fechar a janela aqui, só um minutinho. Não sei se o ruído estava entrando aqui na sala, mas é um ruído do pessoal na área aqui externa do prédio. Então, para evitar qualquer interferência, eu fechei a janela ali. Muito bem. Então, dando continuidade ao Livro dos Espíritos, hoje nós vamos avançar para a questão 12 e seguintes. Então, vou adotar o mesmo sistema. Vou ler a questão, vou ler a resposta e abrir o foro de debate para todo mundo que quiser trazer algum comentário. Então vamos lá. Questão 12 é a primeira parte do capítulo 1, que trata de Deus. 12. Embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar ideia de algumas de suas perfeições? Resposta: de algumas sim. O homem as compreende melhor à proporção que se eleva acima da matéria, entrevê-las pelo pensamento. Então, para começar o assunto, eu só vou dizer o seguinte, que a compreensão das perfeições de Deus é diretamente proporcional à elevação acima da matéria ou ao desprendimento do desapego material, que é o tema da questão 895, a que eu me referi, inclusive, no último estudo que fizemos aqui do Livro dos Espíritos. Se não me engano, foi nesse estudo que fizemos, no último, que tratei da questão 895, em que os Espíritos vão dizer que, falando dos defeitos, dos vícios, dos interesses materiais, que o apego aos bens deste mundo, ele é inversamente proporcional ao entendimento da compreensão da nossa condição espiritual. E essa resposta se aplica perfeitamente ao que está sendo colocado aqui pelos Espíritos, porque a única forma de nós formarmos uma ideia mais aproximada das perfeições do Criador é pelo desenvolvimento das virtudes. Porque nós vamos sentindo a excelência das virtudes no próprio
oração, beneficiando um estado de espírito, e assim nós podemos formar ideia das perfeições divinas. Então a questão passa menos pelo entendimento intelectual e mais pela elevação acima da matéria, que é o avanço moral. Agora, o avanço moral depende do conhecimento intelectual, porque o conhecimento intelectual, o progresso intelectual, é que vai proporcionar a identificação entre o bem e o mal. Onde está o problema, então? O problema está em valorizarmos, preferencialmente, o progresso intelectual em detrimento do progresso moral. Porque o progresso moral é que nos torna humanos, é que nos vai fazer com que nós voltemos o olhar para os irmãos em humanidade. É mais um entendimento, o desenvolvimento moral, desenvolvimento das virtudes, tá certo? Comentários aí, amigos? Pode falar, Luiz. Diga lá. Em relação a essa questão, quando ele fala da natureza íntima de Deus, podemos compreender melhor à medida que se eleva acima da matéria. Se a gente pensar no próprio processo evolutivo, né, da nossa mentalidade de Deus, a gente vai lembrar que lá no início, Deus era matéria. A ideia de Deus era material, né? Era um sol, era uma chuva, era um raio, era uma força ali que estava presente, né? Ou seja, o espírito totalmente materializado e a ideia de Deus não era materializado. Sempre algo acima daquele que está pensando, né? Então, algo assim mais forte que nós, né? E essa ideia, acho que ainda até hoje, ainda é muito materializada, porque, por exemplo, se nós pegarmos, né, a ideia de Deus no Antigo Testamento, né, a gente vai ver mais ou menos isso, né, os conceitos humanos, né, ainda presentes ali, levando para Deus, né, numa ideia antropomórfica, né, ou seja, um Deus que fica com raiva, um Deus que humilha o vencedor, né, que só quer beneficia um povo em detrimento do resto, né? Um Deus que barganha. Ainda é uma ideia também, igual você está falando, muito a ver com o nosso apego material, que tem a ver com nossa evolução moral. Né? À medida que isso continua evoluindo, né? Estamos chegando agora, né? Em 2000 cacetada, temos a doutrina espírita, as próprias outras religiões, não só a doutrina espírita, mas muitas outras também foram se espiritualizando, né, ao longo desse processo, né? Mas ainda a gente percebe, né, que a nossa ideia de Deus ainda tem muito a ver com e aí é normal isso, né? Com a nossa limitação material, né? Então, acho que o máximo que nós conseguimos fazer é pensar assim, bom, ele é a perfeição, então nada de mal vem de Deus. Agora, o lado bom, nós somos muito limitados, porque o bem que eu faço é muito pequeno para imaginar o quanto que Deus é infinitamente acima de mim. E aí eu acho que esse desapego moral associado a uma evolução moral, tendo por base a humildade, né? A humildade é o que vai nos permitir, eu acho que progredir nessa ideia, nesse crescimento, que à medida que a gente vai crescendo, evoluindo, né? A ideia de Deus vai ficando cada vez maior também, eu acho. O segredo de nos elevarmos acima da matéria e nos desconectarmos, ou sairmos desse labirinto para o qual a matéria nos leva, é cumprir as leis de Deus. Porque o cumprimento das leis de Deus, ele é inevitavelmente
ele deságua na maneira como nos relacionamos com o próximo. E é por aí que nós entendemos Deus, devemos entender Deus, que, inclusive, tendo um balizamento prático, para nós sairmos dos raciocínios muito filosóficos que tratam da natureza de Deus, e os Espíritos vão dizer mais à frente que isso é uma armadilha de que dificilmente nós nos escapamos, é nós atentarmos para que os Espíritos instruem, quando eles apontam que Jesus é o modelo e guia, o tipo mais perfeito que Deus nos tem apresentado para balizar as ações. E Paulo vai nos acrescentar que ele é a mais perfeita imagem de Deus que podemos conceber. Certo? Então, qual que é, do ponto de vista... o que é importante do ponto de vista prático para nós? Para nós sairmos das complicações, dos raciocínios abstratos e filosóficos que não nos conduzem a nada. É nos atermos ao que é importante e prático, que é o cumprimento das leis de Deus. Esse é o ponto. Porque se nós não... porque até uma busca, os Espíritos vão falar disso mais à frente, nós vamos ver aqui, na questão 14. Não vos percais no labirinto onde não lograreis sair. Isso não vos tornaria melhores, antes um pouco mais orgulhosos. O ponto é nós nos tornarmos melhores. Amigos, eu vou ter que fechar o som aí, porque está vindo um ruidinho de alguma sala. Enquanto a Elana fala, Elana, eu vou fechar o som aqui do pessoal, que a Elana levantou a mão, tá? Tá. Enquanto a Elana eu ia fechar o som, tá? Tá. Então, eu ia falar, a encarnação é um meio para que isso aconteça, né, Júlio? Eu penso que a oportunidade da gente estar aqui nesse momento, inclusive no estudo, é exatamente a gente trabalhar essas questões para o nosso entendimento e até mesmo para que a gente possa sair desse apego à matéria, né? Porque a gente valoriza muito a matéria, estando vivo aqui, né? E é algo muito maior do que isso. Então, esses momentos de reflexões, de estudo, a consciência da encarnação, né, da reencarnação, para que a gente realmente tenha essa possibilidade de compreender cada vez mais e melhor essa ideia de Deus. Sim. Edson. Ok. Ney com o microfone aqui. Ô, Júlio, tem um texto do André Luiz não, desculpa, do Emmanuel, rapidamente aqui, tocando o que você está falando, chama-se Reino de Deus. Ele está no livro Nesse Instante, óbvio, Chico Xavier, psicografia de Emmanuel, né? Se aspiramos a conquistar o Reino de Deus, né, nós queremos buscar esse senso prático que você está falando aí, e sair desses labirintos filosóficos que não nos leva a lugar nenhum, apenas discussões frutíferas. Então, o mestre deixou para nós algumas recomendações. Dentre elas está lá: faz aos outros o que deseja que os outros te façam. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Quem se humilhar será exaltado, quem se exaltar, né, será humilhado. Quem procura ser o maior, que seja servo de todos. Não saiba a tua mão esquerda o que a mão direita dá. Não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas o que sai do coração. Ao que te peça 1000 passos, caminha com ele mais 2000. A quem te rogue a capa, cede também a túnica. Amas aos teus inimigos. Ora pelos que te perseguem e caluniam. Então, basicamente, esse é o receituário, né? É um receituário amargo. Não é fácil, mas está aí, né? Se a gente quer aspira esse mundo de transição, se nós aspiramos esse Brasil de pátria do Evangelho, nós temos que estar alinhados com esse pensamento, com essa receita aí deixada por Jesus, né? Exatamente. Porque a doutrina espírita não é uma doutrina que vise nos alienar do contexto.
Muito pelo contrário. Não é? Muito pelo contrário. Quando Kardec fala que são bem-aventurados os aflitos, ele vai dizer, entre outras coisas, enquanto aguarda os bens do céu, precisa o homem dos bens da terra. Então, ou seja, nós precisamos de trabalhar na terra, precisamos de ir ao encontro dos que estão em sofrimento, como Jesus fez. Porque Deus não exerce ação direta na matéria, Deus não se faz visível. O único meio de nos relacionarmos com Deus é amando o próximo. Então, esse é o ponto que nós aqui sempre buscamos fazer essa ancoragem do campo espiritual com o campo terreno. Então, já que você citou Emmanuel, num dos seus livros que nós aí admiramos muito, ele vai dizer numa frase muito interessante, que ele diz assim, o homem eleva as mãos para os céus e solicita o amparo divino. E os espíritos pedem a Deus que lhes deem braços para que eles possam executar a vontade de Deus. Ou seja, nós ficamos nessa dicotomia inoperante. Nós elevamos as mãos para os céus, clamando a Deus pela ajuda, e Deus espera que a gente coloque os braços a serviço dele na terra. Porque é por onde ele vai se manifestar. Podemos avançar para a questão 13? Alguém mais quer trazer alguma ideia? Sim ou não? 13, então. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? Do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem, restrita às vossas ideias e sensações, não tem meios de exprimir. A razão, com efeito, vos diz que Deus deve possuir em grau supremo essas perfeições. Porquanto, se uma lhe faltasse, ou não fosse infinita, já ele não seria superior a tudo. Não seria, por conseguinte, Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude e de qualquer das imperfeições que a imaginação possa conceber. Então, para nós entendermos aqui o que Kardec quer dizer com perfeição e imperfeição, o próprio Kardec vai dizer para nós isso, por exemplo, no livro Céu e Inferno. Perfeição são virtudes ou qualidades nobres, e imperfeições são as paixões. Paixões. Instintos. Os instintos primários não são imperfeições. Os instintos primários, aprendemos na questão 907, eles não são substancialmente maus. Eles foram postos no coração do homem para a realização de grandes coisas. Questão 907. Tá? E eles não foram postos. Então, a questão é a seguinte, 907. Será substancialmente mal o princípio originário das paixões? Embora esteja na natureza? Não. A paixão está no excesso de que se acresceu à vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no coração do homem para o bem. O princípio que dá origem às paixões, qual que é? São os instintos. Onde aprendemos isso? Aprendemos no Evangelho segundo o Espiritismo. Os instintos são embriões dos sentimentos. Como é que eles foram colocados no coração do homem, como está dito aqui, Não é isso? Foram colocados... Foi composto no homem, no coração no homem, pelas reencarnações. Não foi por um sistema místico miraculoso.
foi pelas reencarnações. E, quando nós deparamos com o termo homem, isso aqui é também, fazendo um miudinho aí, nós vamos entender que os espíritos estão falando do espírito na faixa da humanidade, que é evidentemente lógico. Então, consequentemente, amigos, os instintos que desenvolvemos nas faixas anteriores ao estágio de humanização não são substancialmente maus. Foram colocados no coração para a realização de grandes coisas. E quando nós falamos em homem, os espíritos consideram-nos homens aqui na Terra em termos cronológicos a partir de 200 mil anos atrás, quando desenvolvemos o pensamento contínuo. Aí, segundo André Luiz, recebemos o título de homens, porque antes éramos princípios inteligentes, já num corpo com as condições para desenvolvermos humanidade, certo? Então, perfeição é virtude. Imperfeição são paixões que desenvolvemos na faixa da humanidade. Diga lá, Edson. Só queria trazer esse adendo aqui para a gente entender os termos. Ô, Júlio, eu levantei a mão, não. Você levantou? Levantei, não. Você não abaixou. Então você não abaixei. Então você não abaixou. Mas já que você me deu a dica, agora eu vou entrar de sola. Entra aí, que é uma furadeira. Tem um texto aqui do nosso amigo também, André Luiz. Eu estava folheando aqui há mais tempo, aí eu achei. Ele fala sobre a questão do inferno. Esse texto está lá no livro Libertação. Libertação. Ação e Reação. Então ele fala o seguinte. O texto trata a história de o capítulo lá trata das encarnações de prova e expiação lá de alguns indivíduos lá, e ele conta uma história e tal, e ele fala num pedaço do texto lá o seguinte: o inferno é obra humana, né? Vocês não ignoram, disse Silas, que o Criador atende a criatura por intermédio das próprias criaturas. Tudo pertence a Deus, até o inferno, visto que o inferno, embora seja obra dos homens, situa-se como uma construção indigna e calamitosa no terreno da vida, que é a criação de Deus. Aí que eu quero chegar, tendo abusado de nossa razão e conhecimento para gerar semelhante monstro no espaço divino, compete-nos a obrigação de destruí-lo, para edificar o paraíso no lugar que ele ocupa indebitamente. Por isso, o infinito amor do Pai Celeste nos auxilia de múltiplos modos, a fim de que possamos atender à perfeita justiça, concluiu Sila, capítulo 10, página 137 do livro Ação e Reação. Então, o que você está falando aí é isso. Nós criamos o inferno pelo quê? Pelo abuso da nossa razão e conhecimento. Exato. E construímos esse inferno, ele está lá construído aqui na nossa realidade indebitamente. Exatamente. Então, nós vamos ter que consertar esse débito, né? Esse débito que nós estamos devendo, nós vamos ter que gerar um crédito, zerar, para a gente construir esse mundo aí, né? Esse mundo de amor e paz celestial. Esse credo a que você se refere, esse reajustamento, é simplesmente desenvolvendo virtudes. Exatamente. É isso aí. Porque existe um conceito equivocado do pagamento. Então, as pessoas ficam até atemorizadas com o termo pagamento. O termo pagamento quer dizer restabelecimento das coisas, ou reajustamento interno. E o pagamento na prática, o que é o pagamento? Ora, se você, numa determinada faixa, determinado tempo da sua evolução, você exemplificou determinadas coisas para um grupo de espíritos que gostaram e passaram a te seguir, o que é o pagamento? O pagamento é você renascer com alguns desses espíritos, porque muitos vão evoluir e não vão necessitar de que você retorne, mas tem aquele contingente que não avança, você vai precisar voltar junto deles para dar o testemunho do contrário. Você vai exemplificar virtudes. Esse é o pagamento, gente. Porque eles seguiram você utilizando o livre-arbítrio.
Então, se eles optaram por seguir você, aí você volta, vai oferecer um outro padrão de comportamento para eles, então, decidirem. É assim que funciona. Porque existe aí uma certa, digamos, um dogma do pagamento que você vai ter que voltar para pagar. Aí, amigos, não é assim que funciona. Em doutrina espírita não é assim que funciona, não. O que o Edson está dizendo aí, Edson, Emmanuel comenta. Eu vou colocar a questão aqui para ver se você concorda. Olha o que está no Evangelho segundo o Espiritismo. É no Qual questão, João? capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 8. A lei de amor. Chega. Exato. Está lá assim, ó. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Então, nós estamos falando aqui, do que o Espírito Lázaro está falando? Progresso intelectual e, consequentemente, progresso moral. Então, quando nós lemos a seguinte, isso que o Zé Grosso falou ontem no nosso trabalho, que é preciso ler e é preciso entender, porque na entrelinha tem muita coisa. Quem lê e não raciocina, não percebe a nuance. Mas vamos analisar? Os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Progresso intelectual que precede o progresso moral. Nós aqui, por exemplo, estamos fazendo um avanço dos mais significativos do nosso progresso intelectual, adotando a filosofia espírita. Então, nós temos que agora, amigos, elevar os nossos sentimentos à altura desse novo patamar intelectivo. Certo? Ficou claro? Aí os espíritos continuam. Em sua origem, o homem só tem instintos. Qual que é a origem do homem? Reino animal. Não é? Mineral, vegetal, animal. Notadamente, no reino animal, o homem desenvolve os instintos, na sua origem. Quando mais avançado e corrompido, olha só o que o Edson falou da questão da razão aí. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensação. Ou seja, quando avança intelectualmente, o que acontece? Ele opta por permanecer atrelado à satisfação dos instintos, que são as sensações físicas. Então ele corrompe os instintos. Perceberam? Quando instruído e depurado, tem sentimentos. Vocês podem até notar aqui uma certa questão que poderia ter, aqui eu ouso dizer que o Lázaro poderia ter especificado um pouquinho. Quando instruído e depurado, tem sentimentos nobres. Por quê? Lembra da primeira frase? Os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Porque nós temos duas categorias de sentimentos. Nós temos os sentimentos nobres, que são as virtudes, e temos os sentimentos imperfeitos, que são as paixões. São sentimentos também. Decorrentes do instinto. Mas um decorre, por exemplo, as paixões, o ódio, o rancor, o ciúme, a inveja, decorrem do mau uso dos instintos. Do mau uso do livre-arbítrio. Quando optamos, então, por permanecer no terreno completo, tendo já avançado intelectualmente. E os sentimentos nobres que decorrem da instrução consequente depuração. Ficou claro aí? Então, quando se fala que Deus deve possuir o grau supremo e essas perfeições, estamos falando de virtudes em grau infinito. Virtudes em grau superlativo infinito. Concordam? Aí esse texto de Lázaro aqui tem frases extraordinárias. Lá mais abaixo está dito assim, ó.
A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Tem miséria social no mundo? Como que ela será extinta? Praticando o amor. Não é isso? Combatendo o egoísmo. Mas não é só combater o egoísmo, não. Tem um duplo movimento, que é o movimento de reformar as instituições, questão 914. Não é? Porque há quem pense que basta combater o egoísmo que o mundo se renova. Não. É preciso combater o egoísmo no coração e reformar as instituições. Certo? Senão o mundo avança muito devagar. Aí o Espírito fala, tem uma frase aqui que ela também é muito interessante. Olha, ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade. Vamos parar aqui? O que o Espírito está dizendo para nós aí? Todo mundo quer ser um espírito ditoso? Eu quero. Qual que é a fórmula? É ultrapassar a humanidade. Ultrapassar a humanidade. Lembra-se de Jesus? Nós falamos aqui no outro estudo. O novo mandamento vos dou. O mandamento vos dou. Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. Isso é amar segundo a humanidade, tá? Agora, para ultrapassar, o novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Aí estamos ultrapassando a humanidade, amigos. Aí seremos ditosos. Aí é ultrapassar o limite. Então, para a gente compreender, fazer ideia dos atributos de Deus, é preciso um investimento nosso, com muita ênfase, no amor ao próximo, preferencialmente no padrão que Jesus demonstrou. Preferencialmente. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos 3 grandes grupos de espíritos na Terra, não temos? Selvagens, semicivilizados e adiantados, não temos? O selvagem ama o próximo de acordo com as suas conquistas até aquele ponto. O semicivilizado, a mesma coisa. O adiantado, que não é, por exemplo, que não tem nenhuma noção de... Não concorda com as leis de Deus, vai agir de uma certa maneira. Agora, nós espíritas, que temos aqui um conhecimento avançadíssimo, nós não podemos permanecer no terreno dos selvagens e nem dos semicivilizados e nem dos adiantados que são indiferentes ao sofrimento do próximo. Porque entre os mais adiantados, nós vamos encontrar aquela outra frase de Lázaro, lá do capítulo, agora é do capítulo 9, um tema que trata, quer ver? É o capítulo 9 mesmo, quer ver? Eu vou achar aqui, trata deixa eu achar aqui, tá 9, da obediência e da resignação. Lembram-se do Espírito Lázaro falando da obediência e da resignação? No capítulo 9. Aqui, ó. Capítulo 9, coincidentemente, é o item 8 também, tá? São 2 textos de Lázaro que são muito interessantes. Vai dizer assim, ó, a obediência é o consentimento da razão. E a resignação é o consentimento do coração. Não é? Aí ele vai dizer, mais à frente, que a virtude da vossa geração é a atividade intelectual e o vício é a indiferença moral. Porque o mais adiantado aqui, nós temos esses 3 grupos que nós estamos citando, que trata Santo Agostinho, selvagens, semicivilizados e adiantados. Os mais adiantados aí estão no bojo dos mais adiantados, no mesmo balaio estão
os religiosos, que têm conhecimento da lei de Deus, e os científicos, os filosóficos. São os mais adiantados, que estão aí sendo modelo e guia para selvagens e sempre civilizados. São os mais adiantados, que por meio do contato social vão auxiliar. Agora, voltando ao ponto que nós estamos trabalhando aqui, a virtude do nosso tempo é a atividade intelectual e o vício, a indiferença moral. Então, no meio dos mais adiantados, nós vamos encontrar a indiferença moral. Vamos dar um exemplo? Vamos dar um exemplo muito claro disso? Nós temos problemas... Bomba atômica. Temos, exato. Mas eu não queria nem citar bomba atômica, não. A bomba atômica realmente é o suprassumo. Mas aqui, nós temos aí graves problemas no mundo de fome, de saneamento básico, de questões de bem-estar social grave. Mas nós preferimos gastar aí bilhões de dólares mandando sonda para descobrir micro-organismo, por exemplo, lá na Lua Europa de Júpiter. Preferimos fazer isso. Nós vamos procurar vida fora da Terra, microscópica, e nós não ajudamos as vidas humanas que temos na Terra, por isso que a Terra se encontra nesse estágio deplorável de religiosos perdidos aí no cipoal das ideologias extremistas, opostas ao que nós aprendemos em Espiritismo, opostas ao que Jesus ensinou para nós, que se distanciam do cumprimento das leis de Deus, se distanciam. Então, nós não sabemos identificar as coisas. E nós, espíritas, temos uma ferramenta extraordinária para a gente se posicionar aqui, ó, em termos de perfeições, em termos de imperfeições, e identificar o quadro geral da humanidade para podermos colaborar com Deus, que é invisível e não exerce ação direta na matéria. Eu estou falando do quê? Estou falando da escala espírita. A escala espírita é um parâmetro didático para nós. Tanto nos identificarmos ali qual que é o nosso padrão intelecto-moral, quanto o padrão daqueles com os quais nós convivemos, nesse nosso mundo globalizado, para poder ajudar de forma efetiva, como Jesus fez caminhando na Terra. Eu pergunto aí se os amigos têm alguma coisa a acrescentar, se os amigos acham aí que nós extrapolamos demais a questão aqui, não é? Porque nós aqui, nós temos que sempre trazer, nós temos sempre que buscar fazer uma conexão firme com o terra a terra, para não ficarmos perdidos no espaço das elucubrações aí, que é tema aí da próxima questão, a questão 14. A questão 14. Alguém quer trazer comentário aí ou podemos avançar? Vou fazer só a leitura aqui do... Meu Júlio. Diga aí, fala aí, Arthur. Pode falar. Uma vez, há certo tempo, um tempo atrás, eu me questionava se a gente poderia, uma vez ou algum tempo, falar se Deus era falível. E depois eu pensei, eu fui organizar o pensamento através do raciocínio, né, de que Deus é imutável, é imaterial, é único, onipotente, é de uma sabedoria infinita, é bondoso, é fiel aos seus, né? Aquilo que a gente tem realmente como herança, aquilo que a gente aprende, estuda todos os dias. Aí eu percebi, na verdade, que o que é falível é a nossa presença material na Terra. O que é falível são as nossas posturas, atitudes, é o caminho que a gente escolhe para seguir.
Sim, sem dúvida. Porque Deus, em sua imensa sabedoria, em sua criação, ele permite que haja o desenvolvimento. E o desenvolvimento, ele é bom. O desenvolvimento, ele é correto. E ele é necessário não só para nós humanos, não só para nós cristãos, não só para nós que estamos seguindo na doutrina, mas para qualquer tipo de indivíduo. Cada um no seu maior tempo, no seu menor tempo, mas é necessário. Então, algum tempo atrás, quando eu tinha pensado se Deus era falível, eu estava completamente enganado. Porque a gente tinha um costume, eu tinha esse costume na época, de colocar os graves problemas terrenos nas costas de Deus. E, na verdade, não é assim. O que acontece é que existe um processo e vai muito também pelo livre-arbítrio das pessoas, pela decisão que as pessoas tomam, pelas iniciativas que as pessoas tomam, de saber com que as coisas que acontecem são fruto da própria decisão humana. Exatamente. É fruto do próprio caminho que você escolheu para seguir. Exato. Entendeu? Era só isso que eu queria abrir. Não, o que você disse aí está perfeito. E todos os espíritos, quando nós falamos aí dos selvagens, dos semi-civilizados, dos mais adiantados, que são os indiferentes, todos os espíritos da Terra, até onde pelo que nós depreendemos, têm condições de adotar, por exemplo, uma ideia como o espiritismo já tem essa condição. Mas o que nós vemos é exatamente a má vontade, a indiferença, o apego aos bens deste mundo, o grande egoísmo do lado, que é a questão falível, a pedra de toque dessa falência que você se refere é o egoísmo. É o egoísmo, porque para nós sairmos desse cipoal, que é o tema da questão 14, inclusive eu vou sugerir aqui, se vocês concordarem, embora esse comentário de Kardec seja muito nobre e digno, eu vou sugerir para a gente agilizar o estudo, e nós passarmos por ele e já entrarmos na questão 14. Concordam? Pode ser? E nós já abordamos essas questões aqui, ó. Não é? Essa imutabilidade, ela se reflete nas leis. As leis são imutáveis. E as leis, elas são todas internas. As leis, amigos, elas não nos constrangem de fora para dentro. Não existe um constrangimento da lei, em termos universais, de fora para dentro. Se existe um constrangimento, e aqui vou chamar a atenção de vocês para o ponto filosófico, tá? Se existe um constrangimento, ele é interior, e esse constrangimento, se vocês me permitem aqui, ele se chama a busca pelo melhor que o princípio inteligente é levado a executar desde as origens. Esse é o constrangimento inerente ao determinismo. Vejam que interessante. O determinismo que nos constrange de dentro para fora, que nos impele, podemos usar as duas palavras, constrange ou impele, é a busca pelo melhor. Perceberam? Que é o que impele o princípio inteligente. E o espírito formado, que é o nosso caso aqui, a busca pelo melhor. Nós aqui estamos exercitando a busca pelo melhor, por um padrão mais avançado de vida. Então, esse é o determinismo. E essa busca pelo melhor ela é diretamente proporcional, o resultado é diretamente proporcional ao que fazemos ao nosso próximo.
Se for na direção oposta, é egoísmo. E aí nós vamos gerar imperfeição. E a imperfeição vai ser uma lei que nós geramos, que vai nos impelir a querer sempre o melhor para nós e vai nos levar invariavelmente ao sofrimento, que é o que corrige o mal. Não é o que Kardec dizia? O mal é o seu próprio remédio? É por isso que está escrito lá na questão 262, que nós vamos estudar mais à frente. Deus não apressa a expiação, ele sabe esperar. Não precisa de apressar, porque a própria imperfeição que nós vamos gerando, amigo, é a expiação. É a expiação. Então Deus espera o quê? Que o espírito se conscientize. Se conscientize. Não foi Deus que gerou a imperfeição. Foi nós, uma busca abusiva pelo melhor só para nós, que geramos. Amigos, isso é de uma transcendência extraordinária. Não sei se vocês concordam. Porque há quem pense que existe um determinismo divino impositivo de fora para dentro, que impõe a sua vontade sobre nós. Não, amigos, o determinismo ele é interior e a busca individual pelo melhor. Busca individual pelo melhor. Lá no vegetal é a busca pela luz. Por exemplo, nas algas verdes de feição pluricelular, é o instinto sexual embrionário impulsionando para a busca da satisfação interna. Começa lá nas algas. André Luiz aqui nos ensina isso. As algas verdes de feição pluricelular. Quando ele fala da transição do mineral para o vegetal, que é o vírus e bactéria. Então, de fora para então de dentro para fora, o determinismo ditado pela busca pelo melhor, que no início é inconsciente. Porque Deus quer, o que Deus quer de nós? A felicidade. Felicidade, certo? E de fora para dentro, nós temos os co-criadores que nos proporcionam os mundos onde vamos reencarnar. De fora para dentro, para nos desenvolver. Certo? Então, essa noção de falência aí que o Arthur muito bem trouxe, é um ponto filosófico da mais alta transcendência também, ela surge nessa caminhada aí, quando a razão se abre e nós realizamos o avanço intelectual, mas corrompemos o instinto básico, que é o determinismo para o melhor. Ficou claro aí? Comentários, amigos? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Pode acrescentar. Então vamos. Então essa imutabilidade é nesse nível. E obviamente que existe uma imutabilidade exterior, porque as leis universais são as mesmas para qualquer lado que você olhe no universo. As leis são sempre as mesmas. Muito bem. Outro ponto importante de ressaltarmos aqui é esse, ó. Soberanamente justo e bom. É isso que o mundo precisa, né? Justiça, equidade e bondade. Vamos para a questão 14. Panteísmo. Deus é um ser distinto ou será, como opinam alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? Se fosse assim, Deus não existiria, porquanto seria efeito
e não causa. Ele não pode ser, ao mesmo tempo, uma e outra coisa. Deus existe. Disso não podeis duvidar, é o essencial. Crede-me, não vades além. Não vos percais num labirinto donde não lograríeis sair. Isso não vos tornaria melhores, antes um pouco mais orgulhosos, pois que acreditaríeis saber, quando na realidade nada saberíeis. Deixai consequentemente de lado todos esses sistemas, Tendes bastante coisas que vos tocam de mais de perto. Vou começar por vós mesmos, estudai as vossas imperfeições, a fim de vos libertardes delas, que será mais útil do que pretenderes penetrar no que é impenetrável. Muito bem. Então nós temos aqui, vou começar o assunto. Temos aqui 2 pontos de muita importância. Então aqui a chamada para o campo prático, né? Não nos vos percais num labirinto onde não lograríeis sair. Isso não vos tornaria melhores, antes um pouco mais orgulhosos. Então aqui, olha aqui, ó. Não nos tornaria melhores, porque iríamos nos afastar do que é essencial, que é o cumprimento das leis de Deus, a prática do bem e do amor. Nos tornaria um pouco mais orgulhosos, aí já começa a problemática da imperfeição, certo? Porque isso é muito importante nós considerarmos. Perfeição e imperfeição. Porque perfeição, virtude, imperfeição, paixão e descontrole geram pensamentos. A fonte dos pensamentos são os sentimentos. Ah, Júlio, de onde é que você tirou isso? Isso é uma ideia meio estranha. Não, está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, item 7. Todo pensamento mau resulta, pois, da imperfeição da alma. Todo pensamento mau resulta de uma imperfeição da alma. Mas, de acordo com o desejo que alimenta de depurar-se, mesmo esse mau pensamento se lhe torna uma ocasião de adiantar-se, porque ela o repele com energia. O importante aqui é nós nos conscientizar dessa dimensão. Todo pensamento mau resulta de uma imperfeição da alma. Então, estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos libertardes dela, o que será mais útil do que pretender penetrar o que penetrar. Então, qual que é o nosso objetivo prático? Estudar as imperfeições para nos libertarmos. Por quê? Senão elas vão continuar gerando pensamentos, amigo. Não adianta. Vocês podem até fazer um exercício. Quando sentimos raiva, amigo, qual é o primeiro pensamento que vem? Quando sentimos ciúme, qual é o primeiro pensamento que vem? Rancor, ódio, vai por aí afora. Não é um pensamento bom. Nós estamos aqui trabalhando, estudando espiritismo, para adquirir aquele grau de consciência desperta que nos permite cercear o pensamento quando ele brota, não dá vazão. Então, se nós estamos no trânsito, levamos aquela fechadinha básica no trânsito, aí emerge virtude do nosso coração, amigo? O que emerge? Primeiro impulso que emerge, qual que é quando a gente leva uma fechada no trânsito? Mas vamos ser honestos, tá? Porque senão a gente está escamoteando a verdade. Porque o objetivo do estudo espiritismo é nos autoconhecer. Tentar escamotear a verdade é colocar debaixo do tapete. Então, quando surge aquele sentimento, o primeiro pensamento que vem, atrelado, qual que é?
Para isso eu quero chamar a atenção. Xingar, ué. Exatamente. É o primeiro pensamento. Nós estamos trabalhando hoje aqui para tomar consciência desse movimento para cercear a manifestação. Como é que eu vou me libertar da imperfeição sem cercear a manifestação? Que é não dar vazão. Aí eu estou exercitando a disciplina, estou contendo. Com o tempo, eu vou repetindo esse processo. Até que vai chegar um dia em que, quando eu levar uma fechada, não vai emergir nenhuma imperfeição. Vai emergir uma perfeição, que é uma qualidade nobre automaticamente. Vocês perceberam a dimensão que estamos trabalhando aqui? E talvez, Júlio, a gente nem identifique aquilo como uma fechada. Aí você vai Além disso, lembrar, aí você vai lembrar que a Terra tem 3 grandes grupos de espíritos: tem os selvagens, tem os semi-civilizados, tem os mais adiantados e indiferentes. Aí você vai ficar pensando assim: nossa, vou orar para que esse irmão, não é, ele tenha mais controle, que é o que Jesus fazia. Amigo. Ou vocês acham que, quando Jesus estava recebendo chicotada dos fariseus, ele estava tendo raiva, rancor? Estava sentindo isso? Quando ele estava sendo pregado na cruz, ele estava sentindo ódio? não. Lógico que não. Por quê? Porque ele já superou tudo isso, amigo. Lembra aqui que trabalhamos a ideia do Messias, que é aquele espírito que se alcançou um tão alto grau de evolução, que se tornou imune contra as emoções humanas e infalível mesmo na encarnação? É nesse nível. É nesse nível. Ele vai sentir a dor ali, porque ele está no corpo, mas ele não vai... Essa dor não vai fazer brotar nenhuma reação que não seja o amor puro manifestado. Isso para nós é difícil de entender. Porque a gente dá uma topadinha na cadeira, já xinga um monte de palavrão. Não é assim que acontece? Quando você chuta aí a quina do pé da cadeira com o dedinho, o que vocês elogiam a cadeira, elogiam o sistema, o que vocês fazem? É assim que vocês agem? Porque eu não ajo assim, não. Vai primeiro aquela vontade de xingar todo mundo, não é? Então, amigo, isso é autoconhecimento. É autoconhecimento. Agora, o Honório recomendava o seguinte exercício: você chutou o pé da cadeira e ficou com raiva, você vai lá, pega a cadeira e coloca no lugar certinho e pede desculpa para ela. É treinamento para desenvolver a virtude. É uma boa dica. É igual o caso do Chico Xavier, né, de colocar a água quando estiver num momento de discussão, para evitar uma discussão, né, toma um copo d'água. Exatamente. É uma técnica para você quebrar um hábito. Você quebrar um hábito. E estamos trabalhando aqui com a questão 893 e 894, que nós um dia vamos chegar nela. Aí, quando a gente não chega, vamos adiantar só um tiquinho. É 893. Qual a mais meritória das todas as virtudes? Toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. Olha aí. Certo? Cumprimento das leis de Deus, tá? Virtude desenvolvidas, ela foi desenvolvida porque nós cumprimos a lei de Deus. Aí desenvolveu uma virtude. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Quais são os maus pendores? A raiva, o ciúme, o ódio, o rancor, o desejo descontrolado. Isso é mau pendor, amigos. Por que é mau pendor? Porque ele sugere um pensamento complexo. O pensamento complexo é aquela vereda para a qual João Batista chama atenção.
Preparai o caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas. Ou seja, está chamando a atenção para nós desenvolver um pensamento nobre, um pensamento reto. A vereda é tudo aquilo que o sentimento propõe para nós seguirmos. Porque caminho, falando em termos de evangelho, de conhecimento profundo, entendimento profundo, caminho é pensamento, é ideia. Porque a ideia, amigos, é o que nós seguimos. O que nós seguimos no mundo não é um propósito, uma ideia, não é um desejo proposto por uma ideia ou vice-versa. Esse é o caminho. Então, então tá. Então, a resistência voluntária ao arrastamento dos nossos pendores tem virtude. É o combate às inclinações más. Agora, a questão 894. Há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que precisem vencer quaisquer sentimentos que lhes sejam opostos. Terão tanto mérito quanto as que se veem na contingência de lutar contra a natureza, que lhes é própria e avança. Só não tem que lutar aqueles em quem já há progresso realizado. Eles lutaram outrora e triunfaram. Por isso é que os bons sentimentos, nenhum esforço lhes custam, e suas ações lhes parecem simplíssimas. O bem se lhes tornou um hábito. Ficou claro? Então nós temos virtudes e defeitos. As virtudes significam que nós avançamos em algumas áreas. As imperfeições significam que temos que avançar nessa área. Porque, do contrário, amigos, seríamos espíritos puros, estaríamos aqui na Terra. Sinto muito aí se eu tirei alguém aí fiz alguém cair do cavalo aí, viu? Desculpa aí. Júlio, essa questão, eu tive, assim, um entendimento em que a gente, o Espírito da Verdade, ele nos coloca numa situação em que a gente tem, reflete melhor em relação a nós nos conhecermos melhor, a nós reavaliarmos a nossa conduta, as nossas imperfeições, né? O desenvolvimento das nossas virtudes. Então, a resposta faz com que a gente olhe para a gente, e não essa preocupação ou essa ânsia de entender o que é Deus e esquecendo de olhar para dentro de nós mesmos, né? Exato. Porque não tem como, nós vamos nos perder num labirinto. Porque Deus é invisível. Ele não exerce ação na matéria. Então não adianta procurar Deus na matéria. Não adianta. Perda de tempo. Perda de tempo, amigos. Deus é imaterial, ele não é matéria. E o espírito é matéria. Sabia que o espírito é matéria? Matéria quintessenciada, está lá na questão que trata do espírito, então vamos chegar lá. Porque como o espírito vai dizer lá, como o espírito foi criado, ele é alguma coisa. É matéria, mas é matéria quintessenciada, é o que o espírito diz. Então, ela fala o seguinte, o que existe? É Deus, Espírito e fluido cósmico. Exatamente. Oi? Deus, Espírito e fluido cósmico. Deus não é nada disso. Deus não é nada a matéria é uma manipulação do fluido cósmico. Deus não é nada disso. É algo que está para lá. Aí vai tentar buscar Deus na matéria, eu sinto muito, não vai achar. Não vai achar, amigos. Nós vamos achar Deus no amor que vamos achar Deus. Então essa é a tônica, esse é o entendimento. Então a ciência aí vai ficar... E os cientistas são irônicos, né? Eu abri o corpo lá, não achei o espírito. Eu fucei o átomo, não achei Deus. Não vai achar. Não vai achar. Nós temos que primeiro achar o sofrimento do próximo. O que nós temos que achar é o sofrimento do próximo. Para ajudarmos o próximo a ser feliz. Aí nós vamos encontrar Deus. Esse é o segredo. Amigos, o tempo está avançado. Nas últimas reuniões nós avançamos bem no tempo. Em função do horário ser tarde, né? Eu não acho conveniente.
Considerações finais, é o que gostaria de fazer? Só um minutinho, Júlio. É só essa última frase dessa questão 14. Estudai as vossas imperfeições a fim de vos libertar dela. O que será mais útil do que pretender tal. E isso, no meu entendimento, está nos remetendo à questão 919. Sim. Que nos convida a nos conhecermos a nós mesmos. Sim. Certo? É o que nós temos dito aí. Como está dizendo aqui, nos libertar, que nós somos prisioneiros de nossas imperfeições. E aí vem Jesus e fala: conhecereis a verdade vos libertará. Quer dizer, nós temos que conhecer as nossas imperfeições, exato, nos libertarmos dela, essa é a verdade que vai nos libertar. Exatamente. Nos libertarmos de nossas imperfeições. Exato. Que é o trabalho a ser realizado, né? O que passa... E não pode ser terceirizado. Evidentemente. E um guia muito bom, prático, que nós temos para nós analisarmos essa questão é a escala espírita. A escala espírita nos ajuda. Vale estudar o que os espíritos consideram como bons espíritos. E quando eles falam bons espíritos, amigos, é encarnado e desencarnado, tá? Todo mundo no mesmo balaio. Vale estudarmos o que é um espírito superior, o que significa ser um espírito superior, o que significa ser um bom espírito, o que define os espíritos imperfeitos, para a gente, então, fazer um trabalho de autoconhecimento e buscarmos o aperfeiçoamento, que invariavelmente vai passar pela nossa conduta no mundo perante o próximo. Comentários aí? Mais comentários? Semana que vem, então, nós podemos avançar para a questão... Semana que vem não, daqui a 2 semanas, porque na próxima vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Na próxima reunião referente ao estudo do Livro dos Espíritos, vamos estudar a questão 15 e terminar o capítulo 1 e já avançarmos para as questões mais práticas do capítulo 2. Se todo mundo concordar, a gente passa mais rapidamente por essas questões aqui para a gente adentrarmos o capítulo 2, tá certo? E demos graças a Deus. Bom fim de semana para todos. Vou pedir o Fernando, faz a prece de encerramento para nós, por favor. Pois não. Deus nosso Pai, sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela aprovação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dá ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma fagulha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte da sua bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Senhor, como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem, que assim seja. Que seja. Boa noite.